Essa lição de hoje é a continuação da semana passada, né? A marca do amor. Foi isso, não foi? Semana passada? Aproveitar que o professor... Semana retrasada, na verdade. Semana retrasada. Aproveitar que o professor está aqui, fazer uma síntese, professor, da última lição. Eu li por alto ontem só para não ficar perdido. A marca do amor, parte 1, foi o que mesmo que a gente tratou? O amor é a mensagem do Evangelho. A marca do amor 1, ele faz uma pegada, eu achei interessante. Bem-vinda. Ele fez uma pegada da última lição que foi sobre a obediência, que a obediência ela tinha ligação com a questão moral cristã, e o amor ela tem a questão relacional. Aí depois ele desenvolve falando sobre o amor e a mensagem do Evangelho, a importância de poder, através do amor, divulgar o Evangelho, falar a respeito desse Evangelho. O amor é como um antídoto para o ódio, né? Amando a gente consegue vencer o ódio, e isso é uma característica do cristão. Como cristão a gente precisa viver isso. E o amor é a marca, é um mandamento perfeito, né? Então, diante de todas as demais coisas que podem existir para um relacionamento, o amor é o que mais tem impacto, né, sobre a vida do cristão. Ou seja, contra o amor, como disse Jesus, não há lei, né? Sim. Agora, isso. Agora, nós temos confundido muito o que é amor ultimamente, né? Isso. E essa semana fala isso mesmo. E essa semana a gente vai justamente tratar do o que é amor segundo a compreensão divina, né? Já que a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se a gente quer saber o que é que Deus pensa a respeito de alguma coisa, ou o que Ele quer que a gente saiba que Ele pensa, né? Porque a gente não pode saber o que Deus pensa na sua totalidade, mas aquilo que Ele voluntariamente desejou revelar, né? A gente vai ler a Bíblia. Um dos personagens mais odiados do universo do Senhor dos Anéis é Gollum. Gollum era um hobbit. Sméagol, era um hobbit chamado Sméagol, que foi corrompido pelo poder do anel e virou uma criatura odiosa, né? Para mim, a parte mais chata de As Duas Torres, que é o segundo livro, é justamente os momentos em que tá Sam, Frodo e Gollum, né? Porque é monótono, e Gollum é um cara chato, ele quer roubar o anel o tempo todo, odioso, e assim a gente fica o tempo todo pensando por que esse personagem não morre logo, né? E aí eu tava lendo sobre a literatura, a obra de Tolkien, né? E aí um dos intérpretes diz assim, ó, tem uma hora que Frodo olha para Gollum e se enxerga nele. Por quê? Frodo era o portador do anel, né? E segundo a ortodoxia tolkieniana, o anel representa o pecado, né? É a cobiça, aquilo que corrompe o coração do homem. Quando Sauron faz o anel, ele faz isso, com essa intenção de corromper o coração daquele que possui o anel, né? E por causa disso controlar a vontade daquela pessoa. Então o anel é uma representação do pecado. E ele Frodo olha para Gollum e vê o que o pecado pode fazer na sua própria vida. Quer dizer, ele olha para Gollum e se enxerga, né? Se eu deixar o anel me dominar, eu vou me tornar em uma criatura igual a Gollum. Por que eu estou falando isso? Porque se de um lado o mundo, né, entende o amor como sendo a permissividade em seu auge, né? Você ama se você proporciona tudo aquilo que aquela pessoa quer para se sentir feliz, não para ser, mas para se sentir, né? Então eu amo meu filho se eu faço todos os desejos dele, né? Eu amo meus amigos se eu não critico eles em nada, se eu entrego a eles tudo aquilo que eles esperam de mim, né? Por outro lado,
a cristandade perdeu também o que é o sentido do que é verdadeiramente amar, né? E quando a gente estava estudando o C.S. Lewis, né, já no final do livro, ele diz assim: amar não é um sentimento, amar é uma decisão, é uma atitude, né? Eu decido que vou amar e amo. Depois até o sentimento pode vir, mas eu amo independente de sentir afeição por aquela pessoa, por ter qualquer tipo de afeto, né? E por que a gente precisa amar? Porque quando a gente enxerga no outro tudo aquilo que a gente odeia, foi você que botou, não foi? Fred tirando sim, foi. Quando eu enxergo no outro coisas que eu odeio, na verdade é que tudo aquilo que eu odeio no outro poderia ser em mim, né? Aquela pessoa terrível, né? Hitler. Eu acho que na modernidade você não pode pensar numa personalidade histórica, talvez Stalin, né? Mas não chega a ser tão odiosa quanto a pessoa. Esperar tá queimando óleo esse aí. A gente não pode se esquecer de que o mal que estava em Hitler também está dentro de mim, né? Porque o problema da humanidade não é algo intrínseco à criação. O grande problema da realidade é que o mal ele veio de fora e contaminou toda a criação. Então, será que se eu tivesse crescido nas mesmas condições que Hitler cresceu, né, vivido as mesmas experiências que ele viveu, tendo, como diz C.S. Lewis, né, a mesma dificuldade digestiva que ele teve, provavelmente, né, será que eu não teria? E eu falo Hitler porque é a pessoa mais odiosa da modernidade. Mas tudo aquilo que a gente odeia no outro, e é por isso que a gente vive, o povo diz que a gente vive numa cultura de ódio, né? Porque até quem combate a cultura de ódio, combate com ódio, né? Eu odeio quem me odeia. Isso também, para mim, está muito claro quando você vê qualquer tipo de... Se bem que quando a gente está nas redes sociais, na internet, aquilo é um mundo praticamente à parte, né? Às vezes contamina a realidade, mas você não pode tomar aquilo também como sendo a realidade absoluta. Por exemplo, você não vai me ver lá, porque eu quase não interajo. Tem mais o que fazer. E assim como eu sei que tem um monte de gente também que olha, vê o Instagram, vê o Facebook, publica uma piada, eu gosto de publicar coisinha engraçada. Ficar me expondo não é uma coisa que eu aprecio. E aí a gente vê esse tipo de gente, a gente pensa, esse é o tipo de pessoa que eu não tenho que amar, mas é justamente o contrário. Essa é a pessoa que eu mais tenho que amar. E aí a gente confunde também como expressar esse amor, né? Que é justamente o que a gente vai discutir hoje, né? Amar, eu até grifei aqui, ó. Amar é algo que deve se transformar em atos e não leva em consideração a vontade humana. Foi o que o autor da lição escreveu logo na introdução desse texto. Amar não depende do que você quer fazer, mas amar depende do que Deus manda você fazer. Primeiro, você não ama porque você acha a pessoa legal, porque a pessoa pensa igual a você. Você não ama porque a pessoa te agrada, né? Você ama porque é uma ordem, né? Finalmente eu terminei de ler Discipulado. Finalmente eu terminei de ler, mas a primeira parte do livro é espetacular. O livro todo é muito interessante, né? Ele era luterano, então obviamente tem coisas que ele defende que a gente não acredita. Os luteranos, como boa parte dos reformados, ainda mantém a ideia de
Sacramento e tal, né? Uma visão diferente do romanismo, mas ainda existe. Não deixa de ter aquela aura mística, né, sobre o sacramento. Quem é que escreve? Dietrich Bonhoeffer. Mas a primeira parte do livro ele fala todo em cima do Sermão do Monte, né? E aí ele tem um capítulo que ele diz assim, ó, o discípulo simplesmente obedece. O discípulo não justifica, né? O discípulo não explica, não encontra uma motivação que não seja a necessidade de obedecer o mestre. Aí ele dá o exemplo de Mateus. Mateus estava na coletoria de impostos, Jesus falou, segue-me, e ele não tentou encontrar uma justificativa para ele seguir, né? Ele não tentou criar um contexto para dizer, não, por causa disso eu vou seguir, não. Ele levantou e foi embora. Pelo menos é isso que... abriu mão abriu mão da sua estabilidade. E o que a gente vê o tempo todo, principalmente no Evangelho de João e nas suas cartas, é que a gente deve amar. Quando perguntaram a Jesus qual era o mandamento mais importante, ele diz, ame o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Contra esse mandamento não há lei, né? Então amar é uma ordem, e a gente ama de acordo com aquilo que Deus definiu, não a quem a gente quer, não a quem pensa igual a gente, não a quem nos agrada, não a quem a gente acha bonito, a quem a gente acha que tem uma personalidade agradável, né? A gente tem que amar todo mundo, particularmente aquelas pessoas que são dignas, ou pelo menos a gente imaginaria que são dignas do nosso desprezo, né? A gente tem que amar os nossos inimigos, ou seja, aquelas pessoas que defendem coisas que são completamente diferentes daquilo que a gente acredita. É difícil, né? Agora, aí a gente vem para a analogia do Gollum. Por quê? Porque aquela pessoa, se não fosse a graça de Deus, podia ser eu. E porque também a gente tem uma percepção distorcida do que é o amor, né? Uhum. Como existe essa percepção distorcida que é o cultural, Exato. A gente acaba acreditando que a gente precisa amar essas pessoas que amar os nossos inimigos conforme essa visão cultural também, né? Então a gente não sabe o que é amar e a gente tem que amar e concordar com o que eles fazem. Acho que é muito disso hoje também. Assim, não concluo. Não, é isso mesmo. Porque já é um desafio, a gente sabendo, né? A gente sabendo a concepção de amar, já é um desafio grande a gente amar. Ele se torna um desafio mais ainda complexo pela distorção que existe nessa ideia de amar. Porque além de ser um desafio, a gente já tem esse conceito culturalmente pervertido para amar as pessoas. E aí, complementando com relação a essas discussões que vêm acontecendo, principalmente agora na internet, né? De uma cantora gospel, né, que falou sobre o cara que é maquiador dela, né? E ela falou que ela não contaria no casamento dele e tal. O cara entendeu, né? É de acordo, ele entende que os preceitos dela são esses, ela nunca mudou com ele por conta disso, né? E quando ela, no podcast ela nem citou o nome dele e tal, mas isso aí acaba, né? Sim. Todo mundo sabe. Aí outras pessoas vieram, muitos, né? A Priscila Alcântara, que não é mais, né? Tá saindo, desviou, tá? Levantou, esculhambando essa outra cantora. O cara que, né? O pivô da situação se levantou afetado a favor de quem falou que não, por respeito, não é porque eu me amo que eu tenho que concordar com suas atitudes, né? Ela deixou isso bem claro, né? E o pior é que quando, né, outras pessoas que se dizem cristãs, né, se levantam a favor ou contra o posicionamento dela, porque amar, né, é muito além do que você falou, essa questão da romantização. Sim. Né, não preciso concordar com você. Comportamento. Exatamente, é a questão do respeito também, né? Claro. E mais do que isso, amar é você desejar, né, e fazer tudo que está ao seu alcance para que a pessoa seja bem sucedida, né,
em um determinado aspecto. E às vezes, você fazer o que está ao seu alcance para que a pessoa seja bem sucedida nesse aspecto é justamente fazer algo que essa pessoa não queria que você fizesse. Sim. Né? Por exemplo, a gente, né, que eu não tenho mais filho criança, mas quem tem filho pequeno, né? Boa parte das vezes a gente vai fazer coisas que os meninos não gostariam que a gente fizesse. Por exemplo, estabelecer um horário para dormir, né? Não brincar com faca. Imagina, Pedro já dá o trabalho sem esses objetos. Imagina ele estar brincando com faca, eu vou tomar, o menino não vai querer, o sonho dele é ter uma faca, ele, né? Ao fazer tirar o doce, né? Não deixar tomar refrigerante todos os dias. Refrigerante eu já não gosto. Não é? Aquilo para ele é divertido, aquilo para ele é bom, é o que ele quer fazer, é o que está dando, de certa forma, é o que está dando sentido à vida dele naquele momento. Ele não está pensando em mais nada, ele quer aquela diversão. O que é que você faz? Tem até a expressão, tirar o doce da boca da criança, né? Naquele momento aquilo para ele é extremamente desagradável e doloroso. Né? É desagradável e é doloroso. Ele estava sentindo prazer e você interrompeu de forma, entre aspas, autoritária, porque isso não é autoritarismo. Tem uma diferença entre ter autoridade e ser autoritário. Isso aí é exercício da autoridade, né? Mas tem gente que acha que é autoritarismo. Você exerceu a autoridade, você interrompeu aquele momento de prazer da criança. Aquilo para ele foi doloroso. Mas você não fez isso porque você odeia seu filho. Você fez isso porque ama. Porque tendo uma visão diferente da dele, você consegue compreender que aquele caminho para ele é ruim, né? Então muitas vezes a omissão é falta de amor. Porque você está deixando a pessoa ir por um caminho que você sabe que vai fazer mal para ela, mas você deixa. E aí você faz isso achando que está amando, mas não é amor. Amar é como é o que Frodo fez quando olhou para o Gollum e Sam disse para ele: vamos jogar ele do precipício. E Sam disse: não, a gente não vai matar o Gollum, porque quem sabe ele não tem chance, né? Porque, repare, matar o Gollum para Frodo é a mesma coisa de dizer para ele que ele não tinha mais esperança. A palavra que diz: não julgueis para que não seja julgado, porque com a medida que julgares não julgar. Tem um modo do seminário Igrejas Antigas que eu acho muito interessante, que trabalha a identidade e destino. E fala muito sobre isso. Saber separar a identidade e o destino. Então, hoje, eu acho que é um grande problema da nossa sociedade. É não saber separar a identidade e destino, principalmente com os nossos filhos e, consequentemente, com as outras pessoas. Isso gera essas questões de aceitação com coisas que não deveriam ser aceitas, né? Então, por exemplo, meu filho, ele tá apontando, ele está fazendo uma coisa errada. Então, ou eu corrijo, e aí eu não estou amando, ou eu, para amar, não corrijo. Então, essa ideia equivocada, não. Por quê? Porque a gente não sabe separar identidade e destino. Ou então eu digo: você é teimoso, né? Então, eu não posso dizer você é teimoso, você está teimando. Está teimando, está em teimosia. É separar a identidade do que a pessoa, do comportamento, exatamente do comportamento. Sim. E hoje a sociedade não sabe fazer isso. Então, eu preciso amar, eu preciso corrigir, eu preciso dizer que aquilo não é certo.
e continuar amando. E isso também é uma forma de amor, né? E Paulo, a palavra fala sobre isso, né? Então, o amor faz parte também a correção, a disciplina, redarguir, né? O redarguir, tudo. Então, hoje a sociedade, ela tá doente e está assim, extremamente sensível. Meu sogro disse, nunca vi. Agora, eu acho... Sensível. Não sei se você então concorda. você não consegue receber uma repreensão, você não consegue receber uma crítica sem se ofender. É muita ofensa, muito... E isso chega... Só para complementar, porque para não perder... Isso é tão grave que, por exemplo, eu já vi a estudante furioso porque entregou um trabalho para ser corrigido e o trabalho estava corrigido. Oxi! Quer dizer, você me entrega um TCC para avaliar, não é nem a versão Mas final. é maravilhoso. Era só pra você receber. Aí eu devolvo o seu TCC todo anotado, né? Todo colorido. E a pessoa fica melindrada por isso, porque eu apontei tudo que estava errado no trabalho dela. E isso é um fato. Não é não. Por isso que eu digo, eu ainda brigo com o Bolsonaro me paga para transformar a vida de vocês no inferno, porque eu vou fazer. Ah, sim. Teve uma vez uma aluna que Depois chegou lá. teve uma aluna que fez um texto, eu disse assim, eu falei, não, a palavra não é assim, a palavra é assim. Ah, professora, tanto faz. Tanto faz. Eu digo, se tanto faz, então não precisa estudar mais língua portuguesa, né? Então, tanto faz. Vou usar de minha autoridade agora para garantir a fala de Jonas. Essas ideias, eu creio que vem em grande parte da mídia, né? Eu vejo que existe o que em algumas aulas anteriores o Yudi trazia como engenharia social, né? Reengenharia social. Reengenharia social. Isso parte muito da mídia. Isso parte do coração pecaminoso do homem. Sim, mas eu Porque vejo mesmo também... quando não tinha mídia, aí já existia isso. O homem tem uma resistência a ser confrontado, a ser corrigido. Uhum. E isso é muito forte. Então, a mídia, lógico, ajuda a perpetuar isso, mas isso é muito anterior à mídia. Isso está no... Culpa de adulto. Mas eu falo pela responsabilidade que a mídia tem, né? E pelo alcance que tem hoje em Pelo dia. alcance que Velocidade, né? tem. E se vocês parar, às vezes eu paro e penso, né? A TV é uma ferramenta tão poderosa e poderia ser utilizada em prol do desenvolvimento da humanidade, mas ela é utilizada para fomentar, para alimentar esse desejo que existe sim no coração das pessoas, né? Se nós tivéssemos, por exemplo, programas educativos, ao invés de filmes de violência, né? Porque o tela quente, não sei nem se existe mais tela quente, né? Mas o que é que a indústria cinematográfica hoje valoriza, né? O ego, a violência, a dominação, né? O subjugar. Se você assiste os filmes, você vê que é tudo em torno disso, né? São poucos os filmes que valorizam realmente a virtude, né? E hoje acontece de uma maneira diferente, né? O contexto aí das redes sociais é um contexto bem mais complexo. Agora, eu vejo que a mídia tem um papel amplificador, vamos dizer assim, desses desejos, né, do coração humano, que de fato surgem no coração do homem, né? E Tiago vai falar sobre isso também. Enfim, acho que a mídia acaba sendo um problema, acaba se tornando um fator amplificador desses problemas, sabe? Na contemporaneidade é fundamental, né? Porque é um meio que, inclusive hoje, eu estava até vendo, tem um filósofo bem odiado aí, que eu esqueci o nome dele, Pondé, um short, Luiz Felipe Pondé, um shortzinho que ele divulga lá, ele falando sobre, alguém pergunta aí como que é que ele vê, tá careca agora, Ele diz muito aí ele pergunta assim, o que é que ele pensa do futuro e tal, sobre como o futuro vai ver a nossa geração. Ele falou, deve ter umas 5 linhas em um livro de história, né? Provavelmente focando no fenômeno das redes sociais, mas fora isso não deve ter importância nenhuma.
E eu concordo com ele, né? A gente supervaloriza o momento que a gente está vivendo. A gente acha que está vivendo um momento revolucionário, mas isso nem é inédito, nem é algo que... Só muda, às vezes, Exato, a no meio, mas... E aí ele fala justamente que se merece alguma referência específica sobre o momento que nós estamos vivendo, é justamente o fenômeno da comunicação nas redes sociais. Né? E eu também acredito que daqui a algum tempo, primeiro porque se a gente continuar fazendo um trabalho de futurologia aqui, se a gente continuar do jeito que está, né, daqui a 50, 60 anos o mundo vai ser muçulmano, toda essa discussão que a gente está tendo sobre as afetividades e os direitos individuais não vai ter mais sentido nenhum, porque a Sharia vai ser a regra, pelo menos em boa parte do mundo. A televisão também se falava, né, há 50 anos atrás, exatamente o que se fala hoje dessas redes sociais, né? Então só muda o meio, mas... o problema é que hoje a corrupção é personalizada. A validação é personalizada. A TV ela tinha um alcance de massa. A rede social, eles têm os algoritmos que focam no indivíduo. Então, os programas, as redes sociais, eles conseguem identificar quais as falhas da mente do usuário, daquela pessoa específica, entende? É programado para isso. E tem outra questão importante. Não sei quem foi que eu li ontem, um escritor famoso, que eu não me lembro, tão famoso que eu não lembro o nome. Na verdade, ele era famoso. Tão relevante que eu não lembro. E era relevante, só que eu não lembro o nome dele. Ele falando sobre, fazendo eu só li uma frase, na verdade. Era uma chamada para uma matéria que eu li, mas me deu uma preguiça de ler e eu acabei passando. Ele falando sobre a questão da leitura, né? Como o leitor, ele desenvolve a crítica de forma mais acentuada do que o não leitor. E se referindo às eleições, ele falou, a frase que estava lá obviamente, o leitor, ele é um eleitor mais qualificado do que o não leitor. E eu pensei sobre essa frase, e eu acho que essa frase faria sentido antes do momento em que nós estamos vivendo, né? Antes, por quê? Se você queria publicar qualquer coisa antigamente, aquilo passava pelo crivo do editor e da editora, né? Você submetia o seu trabalho, porque publicar individualmente era muito caro. Você submetia o seu trabalho a um corpo editorial, né? Pelo menos a um editor. O editor ia ler o seu trabalho, ia ou não se interessar por aquilo que você escreveu, né? Se fosse alguma coisa um pouco mais importante, o editor ia submeter o seu trabalho a outras pessoas da área para validar aquilo que você estava escrevendo, se fazia sentido ou não. E aquilo, quando publicado, tinha um certo valor intelectual, né? Porque outros intelectuais, outras pessoas teriam avaliado isso. Podia ser algo tendencioso? Podia, né? Mas você já saberia de antemão. Então, se determinada editora se interessasse por publicar, você já sabia que aquilo tinha um viés da própria editora, né? Obviamente que uma editora kardecista não ia publicar um trabalho de um teólogo reformado, né? Da mesma forma que uma editora cristã, mesmo que romana, né? Mesmo que católica romana, não ia publicar um trabalho budista, por assim dizer. Mas existia um filtro, né? Hoje em dia eu recebo no meu e-mail, um aluno meu escreve um TCC, né? Daquele jeito. Que passa pela graça, né? E aí eu recebo depois um e-mail de uma editora, né, que qualquer hoje escreve, quer publicar? Pague 300 conto que está publicado. Alguém vai ler? Tem a publicação. Não. Alguém vai verificar? Não. E se eu quiser escrever qualquer coisa e botar na internet, ou imprimir em casa e distribuir, eu também faço. Antigamente, a gente ouvia muito, na minha recente adolescência, a gente ouvia muito assim, você quer aprender a escrever,
ler jornal. Hoje eu não posso fazer uma recomendação Não. dessa para uma criança, um adolescente, porque... Você assiste o jornal, está escrito ali na legenda do próprio jornal. Errado. Com erros gravíssimos. Gravíssimo. E eu digo erro, porque eu sou da área, eu digo erro. Apesar de alguns colegas não aceitarem, mas é erro. Uma variação. E olha que eu estudei sociolinguística e gosto de sociolinguística, mas é erro, dentro da gramática normativa é erro sim. E tá lá, grotesco. Se vem de qualquer pessoa, claro, é lógico, né, a comunicação. Mas de um jornalista que teoricamente era para ter um domínio da língua da norma culta. Da norma culta. Aí eu não posso aceitar. E eu que não assisto mais jornal praticamente, não leio jornal físico, leio só coisa na internet, então tem umas coisas que você abre assim, meu Deus do céu, essa pessoa foi alfabetizada onde? Mas os algarismos já existiam, você terminou de dizer, não, existia, né? A editora, quem escolhe, quem... Mas não era tão personalizado e não tinha esse filtro que tem hoje. Eu acho que E isso tinha um filtro que não tem hoje. Eu acho que né? isso se dá mais, por exemplo, para a política, um exemplo. Quando você tem um jornal que é considerado um jornal que tem um viés de esquerda, você já sabe que você vai encontrar ali de direita da mesma forma. O problema é quando um que se diz isento, né, apartidário, e que você vê a inclinação, tipo assim, porque o papel do jornalista na ignorância é trazer uma informação, os fatos, e você tira a sua conclusão. Não é a minha opinião que vale sendo jornalista. Existem os articulistas, né? Que são aqueles que também interpretam, que comentam, mas assim, o que você não pode acreditar nunca é que aqui qualquer comentário e qualquer crítica é isento. É neutra. Né? Não existe. Dificilmente Ser será. humano não é Há isento. uns anos atrás, eu não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros, aquele Boris Casoy, né? A Ele fazer começou a dar notícia e dar a opinião dele depois da notícia. Fazer o comentário. Então ele dava a notícia e fazia o comentário. Aí outros vieram. Só que hoje a gente não tem mais a parte da notícia. Só tem a Exato. O pastor falou que só tem 15 minutos. Eu ia até ler o texto bíblico, porque a primeira parte da nossa lição, Mas também. a primeira parte da nossa lição diz assim, ó, amar é entregar a si mesmo. E ele usa como referência o texto de 1 João 3, do 16 ao 24, que diz assim: nisto conhecemos o amor. Eu vou ler porque esse serve de base para a gente discutir tudo, também a gente não fica sem ler a Bíblia. Né? É beleza. Nisto conhecemos o amor, ó, que Cristo deu a sua vida por nós. Então o que é que ele diz que é o amor? Qual é a expressão mais pura e genuína e precisa de amor? É que Cristo deu a sua vida por nós. E ele diz, ó, e se Cristo, né? Estou complementando aqui. Se Cristo deu a vida por nós, devemos... É o comentarista. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ele não escreveu pelos inimigos. E uma coisa, né, que me ocorreu agora, né? Hoje em dia, a nossa capacidade de interpretação está tão restrita que você tem que explicitar tudo o que você quer dizer. Por causa disso está implícito na frase, né? É uma elipse, né? Cristo deu a vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Isso está implícito o quê? Porque Cristo deu a vida por nós, nós devemos fazer o mesmo. Mas se você não deixa tudo explícito, a pessoa, né, se atenda ao que convém. Imagine. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos de verdade, bem como, perante ele, tranquilizaremos o nosso coração.
Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Né? Quando ele fala assim, devemos morrer pelos nossos irmãos, é porque ele está escrevendo especificamente para a igreja. Né? Isso se aplica, inclusive, quando ele diz assim, ó, se você vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como Deus pode permanecer nele? Ele está falando para a comunidade, ele nem está falando da missão de ir pelo mundo fazendo discípulo. Né? Você tem que enxergar todo ser humano como um possível irmão, né? Porque a graça que você recebeu, você quer que chegue naquela pessoa. Mas ele está falando aqui especificamente para aqueles que já foram alcançados pela graça. Imagine, você tem uma comunidade em que um tem muita coisa dentro da própria família, né? Dentro da própria igreja. Você tem alguém que tem muita coisa e alguém que está passando necessidade. E ele está dizendo aqui, o amor é entrega, né? E tanto que ele começa esse texto dizendo, nós conhecemos o amor porque Jesus Cristo entregou a sua vida por nós. Isso aqui é amor. Amor é sacrifício, amor é entrega, né? E amor é um ato. Amor não é idealização e não é sentimento. Esse romantismo relacionado ao amor prejudicou muito e prejudica muito a nossa sociedade até hoje, né? A gente não ama porque a gente nutre um sentimento por alguém, a gente ama porque a gente decide amar. E a gente faz isso com atitudes, e não idealizando, sonhando e sentindo coisas. A gente faz. E o que é que a gente faz? A gente entrega. Não se pode saciar a fome de uma família em dificuldades com apenas um abraço ou um simples "eu te amo". E repare como a gente se distanciou tanto dessa realidade, que a gente vê dentro de meios cristãos, por exemplo, qualquer pessoa que fale hoje em justiça social, e às vezes dentro da própria igreja, né, já é taxado de esquerdista. E já não é mais digno do nosso amor, porque a pessoa diz que é pecado ver alguém passar fome e não se compadecer da miséria da outra pessoa. Eu estou falando porque isso acontece. Né? E às vezes a gente fica no amor em um sentido tão abstrato, utópico, que a gente esquece que amar não só é pregar o evangelho, e isso é o que o próprio Bonhoeffer fala de a última coisa. A gente tem que trazer para a nossa realidade a realidade final. Qual é a realidade final? A vida eterna com o Pai. Então a gente não pode fazer nada sem a perspectiva da eternidade, que aí é outra parte da igreja que se perde, que a gente começa a querer resolver apenas os problemas imediatos e se esquece que a pessoa pode até estar com a fome saciada, mas se morrer sem Cristo vai para o inferno, que é pior ainda do que viver com fome, né? Então a gente se perde nesses dois extremos. Ou a gente só quer resolver o problema terreno, ou a gente só quer resolver o problema da eternidade. E repare que a Bíblia nos mostra como. O que é que João está dizendo aqui? Ó? Atitudes práticas. Bonhoeffer chama isso de as coisas penúltimas. E tem um sermão fantástico de pastor Guilherme de Carvalho, que ele fala, né, sobre um sermão expositivo sobre
primeiro capítulo do Evangelho de João, que ele justamente usa as coisas últimas e as coisas penúltimas. Ele diz, ó, Jesus é a última coisa, João Batista é a penúltima. A última coisa não vem sem a penúltima. Qual é a função de João Batista? Preparar o terreno para Jesus. Qual é a função da igreja? A mesma, preparar o terreno para Jesus. Agora, a pessoa que está com fome não vai entender a mensagem da eternidade. Bonhoeffer diz que a gente tem que criar um ambiente em que a fé seja possível. A gente não vai fazer a pessoa ter fé, mas como igreja, como comunidade, a gente tem que criar um ambiente em que a fé seja possível. É um trabalho bem... Por isso que a Cristolândia é tão importante no que faz, né? Ela cria as condições para tirar o cara daquele ambiente e depois pregar, ou ir ao mesmo tempo, enquanto isso, né? Porque a coisa penúltima não é mais importante do que a última. Então, se Jesus Cristo não tivesse vindo, o ministério de João Batista seria absolutamente inútil. No entanto, porque Jesus Cristo vem, né, o ministério de misericórdia da igreja é tão importante. O Stephen Krasher, né, que é um linguista, ele escreve sobre ensino de segundas línguas, né? E aí, um dos princípios é ambiente de baixa ansiedade, né? Que tem muito a ver. É difícil compreender quando existem necessidades emergenciais, né? Como fome, coisas do tipo. A pessoa não vai prestar atenção no que está sendo falado, né? Então, essa questão aí de criar um ambiente, eu vejo isso também muito no ensino, né? Uhum. A gente criar uma atmosfera favorável para que aconteça a aquisição da informação. Segundo ponto, amar é ser aperfeiçoado. João retoma na carta o assunto do amor, no capítulo 4 agora, expandindo e ampliando o tema. Ele expõe novos elementos sobre o amor e, ao mesmo tempo, continua combatendo as heresias do gnosticismo, né? Que era aquela ideia de que existia um mundo físico completamente corrompido, impossível de ser restaurado, e um mundo espiritual que era um mundo perfeito. Então você, por exemplo, não precisa se preocupar com o que você faz nessa vida, você pode fazer o que você quiser, porque o mundo é mau mesmo, seu corpo é pecaminoso mesmo, né? Você só vai encontrar santificação no mundo espiritual. A primeira coisa que o apóstolo nos apresenta é que Deus é a fonte do amor. O amor de Deus está em perfeito equilíbrio em tudo que ele faz. Que o amor de Deus está em perfeito equilíbrio em tudo o que ele faz. Tanto a sua ira quanto a sua justiça são equilibrados ou mediados pelo amor. Então, o que é a ira e a justiça de Deus? É a indignação, que é a ira, né? E as atitudes que Deus toma para que as coisas se ajustem, que é a sua justiça. Ajustar é tornar as coisas justas, ou seja, colocar cada coisa no seu lugar. Ele não faz isso por ódio nem por ressentimento, ele faz isso por amor. Então, mesmo na ira, mesmo no exercício da justiça, o que é que a gente vê? Ou o que é que a gente precisa ver? Amor. Então o amor nos aperfeiçoa. Percebe? O amor não é só dar aquilo que a gente quer. O amor também é nos tirar de um lugar em que a gente não deve estar. Que é o conceito judaico de justiça, hebraico de justiça. Cada coisa tem que estar no seu devido lugar. O que Ivan fala, né? Hã? Já? Você já o quê? Tem um filósofo teólogo holandês que me fugiu o nome agora, Kuyper, que ele criou a teoria das esferas, né? As esferas de autoridade. Numa sociedade com alto grau de complexidade, existem muitas esferas de autoridade, né? A sociedade é justa quando as autoridades são exercidas dentro das suas esferas.
Por exemplo, a autoridade da escola é exercida dentro da esfera escolar. A autoridade da família é exercida dentro da esfera familiar. A autoridade do Estado é exercida dentro daquilo que o Estado tem competência para normatizar, né? E aí ele define autoritarismo justamente quando a autoridade é exercida fora da sua esfera. Por exemplo, quando o Estado define coisas que são competências da Igreja, o Estado não está exercendo sua autoridade legítima, mas o Estado está sendo autoritário. Por exemplo, estados absolutistas, né, em que existe uma religião oficial ou o oficial é não ter religião. Então você vai, por exemplo, para o Brasil de anos atrás, a religião oficial era o catolicismo romano. Você vai para estados comunistas, socialistas, em que as religiões são proibidas. Tanto em caso quanto o outro, isso são autoritarismos. E algumas são, assim, permitidas e parte. São toleradas. São toleradas. Então você pode ter, como no caso da China, existem algumas igrejas que têm permissão para funcionar, sendo vigiadas, e outras que não têm. Então se você tem número e tudo, pode ter número, não pode ter mais de tantos. Então é muito vigiado, muito limitado. Exatamente. E não pode ensinar tudo na igreja. O Estado não pode subjugar a igreja, da mesma forma que a igreja não pode subjugar o Estado. São esferas de autoridade. Valeu, mano. São esferas de autoridades diferentes. Então, a justiça tem que se manifestar com amor, né? Eu não posso exercer a justiça de forma rancorosa. Eu não quero que você simplesmente seja punido porque eu tenho raiva de você. Eu quero que você seja ajustado. Ou seja, que você se coloque na posição que é justa, em que você deve estar. Da mesma forma que eu não posso querer estar em uma posição que não é minha, né? Eu tenho que em amor, exercer a justiça. Quando você fala que o amor nos aperfeiçoa, né? Aí o Ivani falava sobre essa confusão que existe hoje entre identidade e comportamento, né? Tem um livro que chama Mindset, que é 3 minutos? Ou já passou? 3 minutos. A autora vai falar, né, sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento, né? Quando você fala que o amor nos aperfeiçoa, é justamente a ideia de que nós precisamos de aperfeiçoamento, né? Quando se ofende a identidade, é como se aquela característica fosse parte da essência do indivíduo. Mas quando se combate o comportamento, fica clara a possibilidade que existe de aperfeiçoamento, né? Você não rotula a pessoa, você é isso, você é aquilo, mas o seu comportamento é inadequado. Quando se fala do comportamento, fica clara essa possibilidade de mudança. E quando se pensa dessa forma, o amor nos aperfeiçoa, nós precisamos reconhecer que somos imperfeitos. Porque se nós nos consideramos seres perfeitos, nós não temos possibilidade de compreender o que há por trás dessa palavra. Porque quem é perfeito não precisa de aperfeiçoamento. Não precisa ser aperfeiçoado. E é como Cristo falava, né, que os sãos não precisam de médico. Quem precisa dos médicos são os doentes, né? Então, acho que está bem no cerne, né, da conduta cristã, reconhecer que nós reconhecer a natureza corrompida do ser humano, né, e que nós necessitamos dessa graça, porque nós não somos seres perfeitos, a gente está nesse caminho de sermos aperfeiçoados. Para terminar, o amor é a marca fundamental da igreja, do cristão. Eu só grifei a última frasezinha desse tópico, que diz assim, ó: Deus não deseja um relacionamento conosco baseado no medo, mas no amor. Tem uma frase aí,
estava até para assistir o comentário de Iago Martins sobre isso, né? Que a Anitta falou que não concorda com esse negócio de dizer temer a Deus. Né? Quem? A Anitta disse que não concorda com esse negócio de Mas é óbvio, tipo... Deus não é amor. Concorda, não soltaria. Deus não é amor, então por que eu tenho que ter medo dele? Né? Tem duas coisas aí. Primeiro, ela não entende nada do que é temer a Deus, não sabe o que é que essa frase significa e também não sabe o que é amor. Né? A gente acabou de ver que amor Quando a gente tem uma música assim, Deus é amor, mas também é justiça. Né? Depois de ler isso, eu já penso, será que está certa essa frase, Deus é amor, mas também é justiça? Porque exercer justiça... Não, mas também porque exercer a justiça é amar. Mas é isso que não é isso? Quando você fala, mas como se fosse uma coisa diferente da outra. Exato. E a justiça é um ato, exercer justiça é um ato de amor. E exercer justiça é tirar a gente do lugar que a gente não deve estar. E normalmente a gente quer estar naquele lugar. Né? Então, primeiro, o temor é absolutamente legítimo. Por quê? Porque o amor de Deus se manifesta na sua justiça. Né? E quando a gente não está no lugar ajustado, obviamente que isso vai nos provocar momentaneamente dois sofrimentos, porque eu vou ter que sair de um lugar que para mim é confortável, mas onde eu não deveria estar, e Deus vai, independente da minha vontade, me tirar daquele lugar e colocar no lugar justo. Você defende todo mundo. Exatamente, e esse processo é doloroso, né? Uma coisa que parece que a gente não entendeu, que a educação é dolorosa. Né? E até fazer uns comentários sobre um fato que aconteceu lá no meu trabalho, mas eu vou terminar 11 horas da manhã. Mas a educação é dolorosa. Educar dói. Dói para quem está educando e dói ainda mais em quem está sendo educado. Né? Então, nesse sentido, o temor não é um temor de medo. É um temor de reconhecimento da grandeza, né, da autonomia que Deus tem para fazer o que quiser do jeito que Ele quiser. Certo? Então, quando o salmista diz que a gente precisa temer a Deus, que Ele é temível, ele está dizendo que a grandiosidade de Deus é como você... não sei quem assistiu o Impacto Profundo. Tem uma hora que uma das personagens principais está com o pai na beira do mar, né, depois que o fragmento do asteroide cai, e aí tem um tsunami absurdo, né? O mar recua e se forma uma onda. Quer dizer, ela e o pai, né, um pontinho desse tamanho, diante de uma onda com centenas de metros de altura. Que reação você tem a olhar para frente e ver aquela onda gigantesca vindo em sua direção? Você reconhece o quanto você é insignificante, frágil diante de uma coisa grandiosa como aquela. Esse sentimento que a Bíblia chama de temor. Você chegar diante de Deus, inclusive, nem se compara com isso. É muito mais... Deus é muito mais grandioso do que um elemento da criação como um tsunami. Mas se eu assistindo o filme, eu me coloquei no lugar, né? Bel não gosta de assistir essas coisas. Coisa subterrânea, aquele mega tubarão, meu. Bora assistir mega tubarão, Bel, que né, o barco tá assim, tá aquela coisa enorme por debaixo da água. Eu me coloquei naquele lugar e falei, meu Deus do céu, eu me arrepiei. Porque é uma coisa grandiosa. Essa é a sensação de temor que a gente tem que ter. No entanto, o que a Bíblia também fala é que o amor vence o medo. E a nossa relação com Deus não é uma relação de medo, é uma relação de temor. Mas não uma relação de medo, porque a nossa relação com Ele é baseada no amor. E por que o amor vence o medo? Na verdade, ele disse que o perfeito amor lança fora toda essa vida. E aí é que a gente se dá uma mensagem muito boa, porque o perfeito amor não está em nós. Não está em nós. Exatamente. E há às vezes um entendimento errado. Na verdade, é uma tentativa de simplificar coisas que não são tão simples.
o perfeito amor lança fora, então pode chamar. Não, não está falando disso. Está falando do perfeito amor de Deus que lança fora o medo que está dentro de mim. Por que inverter a ordem é complicado? Porque mesmo amando, eu posso cometer uma injustiça contra Tassi. Porque eu não sei de todas as coisas. Então eu posso agora... Por isso que é errado a gente acreditar... Não acontece muita frequência. Exato. Exatamente. É errado a gente acreditar que os... É errado a gente acreditar que os fins justificam os meios. Né? Porque eu só posso saber se os fins justificam os meios se eu já souber com antecedência quais são os resultados, quais são os fins. E só quem sabe disso é Deus. Então, quando Deus age, ele age plenamente confiante de que os fins justificam os meios, porque ele conhece o final. A gente não. Então, a gente não pode agir dessa forma. Isso é uma autonomia que Deus tem. Já o perfeito amor, que é o amor de Deus, ele não promove a injustiça, muito pelo contrário, ele promove a justiça. E tudo concorre para o bem, né, daquele que ama ele. Ou seja, Deus vai promover em nossa vida aquilo que é melhor para nós, mesmo que o processo seja doloroso. E a confiança de que o amor de Deus é absoluto, pleno e perfeito, tira de mim o quê? O medo. O medo de ir para o inferno. Então tem muita gente que está na igreja porque tem medo de ir para o inferno. Está errado. Se a sua relação com Deus está baseada no fato que você tem medo de ir para o inferno, então você ainda não entendeu a mensagem do cristianismo. O que mais que eu ia falar? Eu acho que só, né? Eu já falei demais. Então vamos agora.